Olá pessoal, filosofia em poucas palavras, continuando aqui estando nos ombros dos clássicos, para que por meio dos seus ombros possamos contemplar o que eles contemplaram e junto, pelas suas influências, pensarmos por nós mesmos e criarmos novas teorias sem se esquecer da base histórica, sem se esquecer dos nossos pilares. Então não destruímos os pilares, mas apoiamos nela e por meio de tais pilares erguemos nossas próprias casas para a glória de Deus e honrando aqueles que nos auxiliaram, que são os clássicos. E falando sobre isso, vamos falar um pouquinho sobre esse clássico, esse filósofo prussiano, iluminista, Immanuel Kant, que escreveu uma das obras bastante conhecidas, A Crítica da Razão Pura. Immanuel Kant foi convidado, juntamente com outros pensadores, redigir alguns artigos, escrever alguns artigos. E Immanuel Kant escreve, foram vários temas, e um dos temas do Immanuel Kant nesse artigo era a resposta à pergunta: o que é o esclarecimento? Ou o que é esclarecimento? E esse artigo de Immanuel Kant, na tradução que nós temos, segundo a editora Voz, tem vários outros lugares que você pode encontrar traduzido. Tem 10 páginas, eu recomendo a leitura desse artigo. Porém, nem nesse artigo, Immanuel Kant vai tratar o que é o esclarecimento. Precisamos um pouquinho pensar sobre isso, porque nós temos vivido uma era que as pessoas precisam ler sobre essa obra e compreender realmente, Porque em todas as obras bem complexas do Immanuel Kant, diz que essa é uma das mais fáceis de compreensão. Por isso, compreendemos o que é o esclarecimento segundo Immanuel Kant. Ele diz que o esclarecimento é a saída do homem de sua minoridade, da qual ele próprio é culpado. É a saída do homem de sua minoridade, da qual ele próprio é culpado. O termo esclarecimento nós podemos traduzir como iluminismo, como ação de pensar por si mesmo, de compreender as coisas por si mesmo, ou um processo de compreender as coisas por si mesmo. Outros dizem que pode ser traduzido como iluminismo, porém tem-se optado em traduzi-lo como esclarecimento. Mas perceba, Immanuel Kant diz que o esclarecimento é a saída do homem da minoridade. O termo minoridade não está se referindo em idade, mas se referindo à capacidade moral, intelectual de pensar por si mesmo. Por isso que Immanuel Kant diz o seguinte sobre a minoridade. Ele diz: a minoridade é a incapacidade de fazer o uso de seu entendimento sem a direção de outro indivíduo. Exemplo aqui, por exemplo, um bebê, para que ele ande, precisa do auxílio de alguma coisa, do seu pai, de um tutor, de alguém que o auxilie. Então, Immanuel Kant diz que, levando isso para o pensamento filosófico de Immanuel Kant, é que muitos na sua era viviam a era da minoridade. Por quê? Porque eles não pensavam por si mesmos, não pensavam por que obedecer os clérigos, por que obedecer os líderes políticos ou outros filósofos, mas eles simplesmente obedeciam, viviam nas trevas. Então, o esclarecimento é a saída dessas trevas, é onde o homem passa a pensar por si mesmo, a buscar entender por si mesmo, sem depender de um tutor, de um coach, de um mentor, de um autoajuda, de um psicólogo, de um professor, de um político, de algoritmo, seja o que for. Ele não depende disso. Ele
busca conhecer a fundo as coisas, não vive na superficialidade do conhecimento da vida intelectual, não depende dos outros para tomar as suas decisões, para tomar o rumo da sua vida, como nós vimos hoje, a síndrome do Peter Pan que tem dominado a nossa geração, indivíduos que não querem crescer, querem viver na menoridade, dependendo dos outros, querem sempre se alimentar de leite. Por isso que Immanuel Kant diz que o esclarecimento é a saída dessa etapa da menoridade. E qual é a causa da menoridade? É a preguiça e a covardia. E como podemos nos libertar da menoridade, segundo Immanuel Kant? É a liberdade de buscar pensar por si mesmo, de dialogar no público, questionar as coisas, a liberdade de fazer o indivíduo questionar as coisas sem ser abafado, a liberdade de dialogar com outras formas de pensar sem insultar, sem criticar. Então temos que ter essa liberdade de dialogar. Por isso que Immanuel Kant diz que o meio que nos liberta da menoridade é a liberdade. E a liberdade é o esclarecimento que nos auxilia a crescermos e nos tornarmos maduros. Por isso que nós somos culpados, porque pela preguiça, pela covardia, nós tornamos a menoridade como algo natural. Já não queremos crescer. Leia sobre isso. Então, segundo Immanuel Kant, o esclarecimento é a saída do homem da menoridade, o qual ele mesmo é culpado por causa da sua covardia, da sua preguiça, do seu acomodismo, por causa desses indivíduos que têm aparecido aí nas mídias sociais, que querem ser tutor, mentor, corte e autoajuda, e têm enfraquecido a nossa geração. Leia esse artigo de 10 páginas, o que é o esclarecimento. Filosofia em poucas palavras.